Olá, queridos, sejam bem-vindos. Estamos começando novamente nosso Fala Missionário, esse podcast maravilhoso que nós temos percorrido mesmo as nações juntos, né? Nós estamos conhecendo e recebendo os nossos missionários e esse ano vocês vão ver muitos mais passando por aqui. Vamos estar recebendo todas as nações. Eu acredito a gente vai encerrar esse ano andando por todas as nações. E que prazer mesmo ter vocês conosco, né? Lembra sempre, vou começar falando sobre isso. Aproveita para você ativar o sininho, já que você começou a assistir o podcast. Não esquece de compartilhar com todo mundo. Se você está assistindo nesse momento, já não perde tempo não. Começa a divulgar, começa mesmo a repostar, porque com certeza alguém vai ser alcançado por aquilo que nós vamos estar falando hoje. Como você sabe, o nosso podcast, se você não sabe é a primeira vez, o nosso podcast ele tem o alvo, esse objetivo de trazer você e trazer o campo para estarmos em um lugar só, para que você conheça mais daquilo que os nossos missionários estão fazendo ao redor do mundo e também para que nós possamos trazer aspectos de missão, da visão missionária e de missões de uma forma geral, para trazermos para a igreja um pouco mais do conhecimento daquilo que é o nosso alvo como igreja, né, alcançar todas as nações, e por isso, né, vocês vão ver aí uma temática envolvendo missões sempre por aqui, e é um prazer sempre ter você conosco, não é verdade, Carol? Com certeza! Que coisa boa, né, Lara, estarmos juntos aqui em mais um episódio do podcast Fala Missionário. Então, como a Lara falou, né, se você é novo por aqui, você tem aí já vários podcasts que nós já gravamos com diferentes temas, com vários missionários que já passaram. Então, vai maratonar aí o nosso podcast Fala Missionário. E a gente vai começar com essa hashtag agora. Hashtag é melhor do que Netflix. Tá certo? Gostei melhor dessa. que Netflix. Com certeza, gente. Se você aí, ó, tá fã de dorama, muito melhor, gente. Esses episódios aqui são não maravilhosos. Tem drama. Não, aqui só tem alegria. Maravilhoso. Não, às vezes tem um draminha também. Então, sobe a hashtag aí, melhor que Netflix. Vai ser, com certeza, melhor de você maratonar, vai te enriquecer muito mais. Com certeza. E hoje, então, você que está com a gente, nós temos aqui a alegria, a honra de receber um casal de missionários nossos, da agência de missões, né, missionários agenciados, o William e a Bruna Sejex. O William e a Bruna, eles são graduados da Escola de Missões e da Escola de Ministros, REMA. Eles compõem o nosso quadro de missionários da Agência de Missões e eles atuam na Bolívia, na cidade de La Paz. Eles foram enviados em 2022 pela Igreja Verbo da Vida em Petrolina e hoje você terá a oportunidade de receber, de ouvir da vida desse casal que tem vivido experiências maravilhosas no campo missionário. Eles têm sido pioneiros em várias áreas e eu estou com muita expectativa para poder ouvir o que está no coração deles. Eu tenho certeza que você vai ser alcançado. Então, sejam muito bem-vindos, William, Bruna. Obrigada. É uma alegria, um prazer receber vocês aqui. Amém. Que honra estar aqui com vocês, né? Para a gente é um privilégio falar de missões. Viver missões, fazer missões é um privilégio, né? E graças a Deus por esse tempo que a gente está no campo já há 3 anos. 3 anos já. 3 anos nós cumprimos agora em fevereiro desse ano 2025. Lá no campo missionário é transcultural, mas a gente já tinha uma viagem missionária aí, a gente vai compartilhar no meio do caminho com vocês. Muito bom. Amém. Isso mesmo. Uma alegria estar com vocês aqui, uma alegria estar nesse tempo, né? Nós queremos que vai ser um tempo poderoso mesmo, que a gente vai poder compartilhar um pouquinho da nossa jornada aí, né? Do que a gente tem vivido no campo missionário. Muito bom. E antes de a gente seguir, vamos para o nosso cronômetro. Isso é uma coisa importante. Ele está no ar agora. Seguimos. Vamos ver se a gente vai respeitar ele hoje. Então, gente, começando mesmo, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais de vocês, dessa trajetória, antes de a gente seguir para aquilo que o Senhor tem feito, né? Onde vocês estão. Fala um pouquinho como é que foi essa jornada de preparação, né? De descoberta missionária. Amém. Eu falo, você fala? Eu falo que eu gosto de falar essa parte que é... Então vai. Eu começo a contar assim da parte que ela se apaixonou por mim. Já começou tudo errado. Tá vendo? Começou o dorama, gente. Tá vendo? Melhor se empolgou, ele já se empolgou. Melhor que Netflix. Pronto, aqui você também tem histórias de amor. Então, eu recebi a Cristo com 8 anos de idade, né? E fui o primeiro da minha casa.
E eu sempre senti a parte do chamado forte desde essa primeira fase. A forma que eu me converti também, pode ser uma pauta para um outro bate-papo depois, mas foi uma forma muito marcante. E eu já fui com essa convicção que Deus estava me chamando, né? E que não só para salvação, mas para fazer algo, né? E então a minha adolescência foi servir ao Senhor, minha juventude também. Com 18 anos, eu fui para o seminário bíblico, né, de teologia, no interior de São Paulo, né, onde eu conheci Bruna. Aí foi nesse lugar que ela se apaixonou por mim, né? Depois eu conto a outra parte. A sua versão. A verdadeira. Aí, bom, nesse lugar eu fui para estudar teologia, me dedicar um pouco mais. Era um instituto que tinha muita familiaridade com a palavra da fé. Não era ainda o Rema, a escola bíblica, né? Mas graças a Deus por essa oportunidade, foi uma primeira porta que se abriu. E aí, com 18 anos, eu fui para a minha primeira experiência missionária, ainda solteiro, né? E foi para o Sertão Nordestino. Voltando dessa experiência, foi um tempo assim marcante no meu chamado, na minha vida. Eu já tinha um histórico de serviço na igreja local desde os 10 anos de idade. Eu me converti com 8, com 10 eu fui batizado com o Espírito Santo. E na denominação que eu participava era o pré-requisito para você começar a atuar com alguma função dentro da igreja, né? Então eu comecei a servir ali desde novo e com 18 tive essa experiência missionária. Quando eu voltei, né, e já com essa intenção de um relacionamento, a gente namorou, noivou e casou em 1 ano. 1 ano e 1 mês. Né? E eu já tinha essa convicção do chamado ministerial, Bruna também tinha essa sensibilidade para servir ao Senhor. E a gente praticamente casou com essa intenção, além da nossa vida pessoal, do nosso casamento, a nossa vida servia um propósito, né? Que era o reino de Deus. Então, depois de 1 ano aproximadamente do nosso casamento, que foi o tempo de adaptação, né, conjugal, a gente já foi para o campo missionário. E a ideia era passar só 1 ano, né? Nós falamos, vamos doar 1 ano exclusivo para missões. E depois a gente volta com as nossas vidas normais, a gente volta a trabalhar na nossa empresa, a gente faz isso, faz aquilo. Aí vem aquela frase, né? Sabe de nada, inocente. Você tá aí falando, eu tô pensando nela, exatamente. não sabe de nada, inocente. Foi assim, eu acho que também foi uma maneira, né? Eu até deixo como dica. Talvez a pessoa fala assim, nossa, como vocês foram corajosos, né? Largaram tudo. Eu talvez não teria coragem de dizer que a gente largou tudo de uma vez. Eu acho que teve muita coisa que foi progressiva, porque a gente aceitou no nosso coração o seguinte, vamos doar 1 ano para o campo missionário, depois a gente volta à nossa vida normal, né? Porque missionário às vezes parece que não é normal, né? Então vamos... É um ser diferenciado. Então depois a gente volta para a nossa vida normal, depois de 1 ano no campo missionário, né? Bruna é biomédica, eu sou formado na área administrativa, era funcionário de um banco aqui no Brasil. Então, comecei como menor aprendiz nesse banco, depois fui funcionário e depois pedi a minha demissão para ir para o campo missionário novamente, né? Então, a minha ideia é, vou doar 1 ano da minha vida para o campo missionário, depois a gente volta aos planos naturais, né? E a gente percebeu durante esse 1 ano que a gente estava no Sertão Nordestino, nas cidades menos evangelizadas do Nordeste, onde tinha 1%, 2% de cristianismo, de que era impossível, depois de ter esse contato com o cristianismo, né, com a sede que as pessoas têm do cristianismo, da fé, né, você voltar para a sua vida normal como se nada tivesse acontecido, né? Aí a gente falou assim, vamos doar mais 1 ano? E aos pouquinhos, né? Aí a gente foi determinando, definindo, se entregando, e já faz 11 anos, mais de 11 anos que a gente se dedica integralmente para a pregação, a ministração do Evangelho. E, bom, aí nesse processo, desse primeiro sim, até hoje teve Bolívia, né, na história. Acho que Bruna pode falar um pouco. Vamos resumir, né? Porque a gente não tem aí 2 dias para ficar falando. Tem muita coisa que aconteceu, né? Mas igual o William tá falando, né? A gente saiu, né, de São Paulo para passar esse 1 ano
E aí, continuou a jornada e passamos mais um ano. Aí, nesse percurso, a gente conheceu, né, o Verbo da Vida. E aí, teve aquela conexão, né? Aí, já conhecemos o Rema, já conhecemos a visão da igreja, já nos apaixonamos, né, assim, de cara pela palavra da fé. Agora eu entendo, agora tudo faz sentido. E assim, foi um tempo maravilhoso, né? E aí, foi em Petrolina? Foi em Petrolina, Já foi na Igreja do Verbo da Vida em 2014, Petrolina. 2014, entre 13 e 14. Foi, 2014 a gente conheceu, e aí a gente fez um trabalho lá de evangelismo, de oração de casa em casa. A gente visitou o quê? 500 casas, 600 casas? Teve uma fase do nosso chamado que ele estava bem focado para a fase evangelística, né? Eu acho que o chamado ele também tem fases, né? E dentro do nosso chamado, a gente pode falar isso mais para frente, a gente viveu algumas etapas diferentes, né? E nessa primeira fase do Nordeste, a gente se dedicou muito à evangelização, né? E foi assim que a gente conheceu a igreja de Petrolina, quando o pastor Edilson viu que a gente tinha uma linguagem da fé sem ter feito rema, e que a gente estava fazendo um trabalho, assim, em Marcos 15, 16, ali era o nosso trabalho que a gente estava fazendo. Então, ele nos convidou para conhecer a igreja. Aí foi quando a gente se conectou com a visão do Verbo da Vida. E a gente teve essa identificação de lugar, né? Foi algo bem sobrenatural. Em 2014, a gente trabalhou junto algumas vezes, como ministro itinerante, ministro parceiro, não éramos membro. Em 2015, a gente entrou na escola Rema, né? E fizemos o Rema. E foi algo sobrenatural, né? A gente sentar. E eu já era graduado em teologia, por exemplo, né? E aí eu dizia assim, eu não acho necessário que eu vá... que eu já nunca falou isso. eu já fui, né, para o centro teológico, eu fiz uma etapa da teologia presencial e outra etapa eu terminei online, né? E a minha graduação teológica, ela era chancelada pela USP, né, de São Paulo. Então, aí eu dizia, eu acho que eu já tenho uma graduação suficiente para atuar como ministro. Mas, antes da escola, antes do Rema ser algo que abençoou minha vida para abençoar outros, o Rema mudou a minha vida, né? Não foi só conhecimento, informação, foi algo que transformou a minha vida mesmo, a vida de Bruna, a nossa vida mudou depois que passamos por essa escola. E aí o chamado começou a fazer mais sentido e ficar mais claro. Porque quando a gente saiu de São Paulo, apesar de não ter a palavra da fé como temos hoje, de não ter o Rema, a gente tinha obediência, graças a Deus por essa obediência. E essa obediência foi suficiente para a gente ir chegando em cada passo, né? Então, quando a gente estava em São Paulo, como foi que Deus nos levou para o Nordeste? Foi através de uma palavra profética que ele disse, sai de São Paulo e vai para o sertão nordestino, porque eu tenho o avivamento do sertão para as nações. Então, a nossa primeira leitura dessa palavra profética é Deus vai nos levar para o sertão e esse movimento ele vai chegar nas nações, né? Mas depois a gente descobriu que era a gente indo do sertão para as nações. Vocês se movendo. Porque eu pensava assim, pessoas que a gente vai tocar vão chegar depois nas nações, mas porque a gente não tinha essa sede ou esse desejo de dizer assim, vamos morar no exterior, vamos morar em outro país, né? Mas eu digo até mais do que sentimento, esse propósito, ele foi consolidando o nosso coração assim, progressivamente também, né? Aí até que o Senhor foi falando, faça a escola, faça o Rema, fizemos um Rema, depois escola de ministro, depois escola de missões. E até o momento que a gente se matriculou na escola de missões, não tinha uma clareza de que para qual país nós íamos, né? A gente brinca sobre isso porque vocês que conhecem a escola de missões, os alunos, mais ou menos nos primeiros dias, eles falam assim, eu sou de tal nação, né? Eu sou da Europa, eu sou do continente europeu, eu sou da África, não, eu sou do Japão, né? Eu sou do Ocidente, né? E aí tinha os com nação e tinha os sem nação, né? E a gente era o grupo sem nação. Aí eu dizia assim, olha, a gente é sem nação, mas não é sem noção, não. A gente só vai falar quando Deus falar. E aí, progressivamente, né, Bruna, chegou Bolívia. Foi, exatamente. A gente fazendo a escola e a gente estava com um projeto de TCC, né, de conclusão já formado.
E aí chegou no meio do ano, né, o ano da pandemia, que a gente fez a escola, chegou no meio do ano, nós fomos fazer uma visita à nossa igreja, né, em Petrolina, e aí Deus mudou tudo, transformou tudo. A gente pegou nosso TCC, guardou nosso projeto e começou do zero, né, para Bolívia, né. Nós chegamos a falar com o pastor Edilson e conversamos com ele. Acho melhor essa parte tu contar, porque tu foi o caminho todo, de Campina Grande até Petrolina falando, né? Isso já foi o movimento para La Paz? Foi. Aí nasce o movimento para La Paz, é nessa parte. Porque aí a gente serviu no Nordeste praticamente 8 anos, 9 anos, né? A gente pensou que era um ano. E foi o Senhor preparando a gente para as nações, né? Através do que a gente fez. A gente chegou a pastorear, auxiliamos muitos pastores durante esse período. Eu liderei cruzadas evangelísticas, marchas para Jesus. E aí chegou uma fala de Deus para a gente, uma instrução de Deus. Chegou o tempo das nações. Então a gente não tinha clareza ainda para onde era, como era, mas como nós já estávamos na família Verbo da Vida, a gente entendia que o caminho era a escola de missões, sem ter a nação, né? Então eu disse, se chegou o tempo das nações, não sabemos como vamos tocar nas nações ou de que maneira vamos, mas existe algo, né? É algo que eu costumo dizer assim, às vezes Deus fala algumas coisas e a gente tem que ter a interpretação correta. Porque eu já escutei gente falar assim, mas Deus ainda não falou para eu fazer a escola de missões. Aí eu pergunto assim, qual que é o seu ministério? Qual ministério você congregar no Verbo da Vida? Vocês têm um chamado missionário? Tenho. Rapaz, o ministério tem uma visão de que quem tem um chamado missionário tem que passar pela escola de missões. Então Deus não precisa te desenhar isso, é só por submissão, obediência, né? Você não precisa de uma nova revelação. Ou você tem uma revelação que vai mudar de ministério. Ah, não, eu não vou mudar. Então esse é o caminho. Obedece, se submete, né? Então a gente veio para a escola de missões com expectativa para a escola, mas por obediência, né, para entender o que Deus queria, os próximos passos. E foi na escola de missões, porque tinha uma conversa com o pastor Edilson assim, depois da escola vocês voltam e passam uma temporada em Petrolina, até a gente entender para onde Deus vai mandar vocês. Então eu estava orando, eu disse, Senhor, eu não quero voltar para Petrolina e depois sair de Petrolina, porque cada vez que o missionário vem e volta, é um parto, é uma dor, né? Eu até orando, eu falo, Senhor, nem os meus móveis aguentam mais uma mudança. Né? Eu acho que se eu parafusar de novo aqui essa prateleira, ela vai cair, né? Então, estar em Petrolina para a gente era uma bênção, né? Mas a gente estava com um freio de voltar para Petrolina, se reconectar com todo mundo e depois ter que se despedir de todo mundo. Então, eu estava orando como Jesus. Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, porque a igreja local para mim é uma bênção estar na igreja local, mas aí eu vou me reconectar com todo mundo depois de já ter vindo para a escola de missões e ter despedido de todo mundo, aí eu volto, me reconecto e depois eu tenho que sair de novo. E é um sofrimento bíblico, a gente é da palavra da fé e às vezes tem gente que pensa assim, eu sou da fé, então eu sou contra todo o sofrimento, mas existe o sofrimento bíblico, que é o sofrimento por amor ao evangelho, né? O de deixar familiares, pai e mãe, né? A saudade é um sofrimento bíblico, né? Então a gente estava nessa fase, então eu falava assim, pastor, rapaz, se o senhor já tem revelado aí para onde a gente vai, não faça a gente voltar para a igreja local, se reconectar e se despedir novamente, porque a gente quer poupar esse sofrimento, né? E aí ele falava, não, vocês vão passar por Petrolina, indiferente de onde vocês vão ser enviados depois, vocês vão passar por Petrolina. E aí aconteceu que no meio do ano teve as férias e a nossa ONG lá estava com muitas demandas e a gente ficou no coração de ir lá ajudar, porque era o ano da pandemia, então tinha muita coisa acontecendo. E aí a gente estava de férias na escola de missões, aí eu falei, pastor, a gente vai para Petrolina. E aí o pastor disse, chegando lá eu quero conversar com vocês, né? E aí eu já sabia, o pastor vai pedir para a gente voltar para Petrolina em dezembro, passar uma temporada aqui, mas eu quero que Deus nos mostre para onde a gente vai. E aí Deus já tinha me dado algumas peças, né, da Revelação agora Bolívia. Agora o pastor vai ficar sabendo dessas coisas. Já agora. Te amamos, pastor. Então, algumas peças de Petrolina, da Revelação, né, enquanto a gente ia para Petrolina, que Deus já tinha nos dado. Uma delas era o quê? Vocês vão para um país que tem uma alta demanda social, né, uma necessidade humanitária.
O mais famosinho é a África, né? Então, dizer assim, será que Deus vai levar a gente para o continente africano, né? E, de repente, Deus falou assim, ó, vocês, é um lugar onde tem uma crise política, né, e econômica em Sul América, né? Parece que Deus vai dando as pistas, assim, né, pra gente, porque muitas revelações que eu tive não foram progressivas, não foram assim, instantâneas, né? É aquela experiência de Paulo, que ele vai andando até que Deus fala, passa para o outro lado. Muitas revelações que a gente teve foi assim também. Então, a gente estava com essa direção de ir para o campo missionário, sabia que eram as nações, e aí vem essa instrução. Não é África, é Sul América, um país de demanda política, econômica. Era o auge também da Venezuela, estava acontecendo algumas coisas na Venezuela. Eu estava aberto para ir para qualquer lugar. Que o Senhor dissesse, vá para tal lugar, a gente estava batendo continência e dizendo, eis-nos aqui, né? Até que o Senhor falou no meu coração, Bolívia. E eu tinha tido uma experiência missionária na Bolívia antes, na itinerância, mas não tinha essa desconfiança, né? Tinha recebido uma palavra profética que depois que o Senhor me levou para a Bolívia, ela teve uma clareza maior, mas até então, como eu estava na itinerância, né, aquela palavra para mim, ela ia se cumprir na itinerância, mas não era no pastoreio. Então, a gente, indo para Petrolina, são quantas horas de carro de Campina Grande aí para... Eu acho que de carro dá umas 9 horas, mais ou menos. 9 horas. Eu fui toda a viagem dizendo assim, Bruno, o pastor vai pedir pra gente ficar. 9 horas. Aí eu dormia, acordava, ele estava falando a mesma coisa. Eu não quero não, mas se for para ficar, eis-me aqui, Senhor. Aí a Bruna cochilava, acordava e disse... eu acho que vai dar certo a gente ficar lá, né? Foi meditando até chegar. Me convencendo, eu acho que eu estava me convencendo, ganhando força, né? E aí, quando a gente chegou em Petrolina, o pastor Edilson falou assim pra gente, olha, eu conversei com a diretoria e nós decidimos enviar vocês. Aí eu disse, sofrendo à toa. Meu Deus, eu estava me preparando para ficar, e aí o pastor já tá com o coração de me enviar, né? Então, que bênção. Eu acho que Deus só queria a minha disponibilidade de ficar. É isso mesmo. Né? Quando eu fiquei disposto a ficar, Deus Agora você vai. habilitou a minha ida, né? Que já estava no plano dele. Isso é muito interessante. E aí o pastor falou assim, olha, pode escolher a nação que vocês têm a vocação, que Deus está ministrando para vocês irem. E uma última palavra que Deus tinha me dado eu já revelei essa nação no coração do pastor de vocês. Né? Ele quer enviar alguém para esse lugar e ele não tem alguém para enviar. Né? E aí eu peguei e fui conversar com ele, ele me libera essa palavra, eu disse assim, pastor, obrigado, né, pela confiança de nos dar essa oportunidade de indicar uma nação que Deus esteja ministrando no nosso coração, mas Deus falou para mim que o Senhor tem a nação, que o Senhor está orando por alguém para ir. Amém. E nós vamos ir para esse lugar que o Senhor está orando para enviar alguém. Né? Nós vamos servir a visão que está no seu coração. E ele falou a Bolívia. Ele falou La Paz, Bolívia. E a testificação, eu já tinha todas essas palavras que a gente já tinha compartilhado entre a gente. Mas quando ele falou, olha, eu quero enviar vocês para La Paz, Bolívia, e tinha esse contexto político, econômico, social, humanitário, eu disse, tudo se encaixou. Como Deus, aí eu chamo assim de quebra-cabeça. Sim. Deus vai dando uma pecinha, e você não sabe nem o que está montando. Mas daqui a pouco você começa a ver uma paisagem, aí você vai entendendo e você vai contribuindo, e aí depois vai ficando mais rápido, né? A montagem do quebra-cabeça, depois que você vai fazendo a borda ali, colocando as peças principais, né? Então foi assim que nasceu Bolívia. E aí, no segundo semestre da Escola de Missões, a gente batizou esse projeto de Movimento para La Paz. O interessante foi... Perdão te cortar. O interessante foi que Deus falou que nós não iríamos sozinhos para a Bolívia, né? Que nós iríamos com uma equipe. Então, a gente veio aí com 3 pilares, né? Que foi a abertura da igreja, a ONG e a base missionária. Foi as 3 frentes de atuação principal, né, amor? Simultânea, né? Que o pessoal dizia, vocês são doidos? Não, é assim, é uma coisa... Eu não sei... Inclusive, se tem líderes assistindo, né, se preparem mesmo para vocês terem essa experiência, porque com certeza não é só para quem vai, né, mas isso vai trazer para a igreja, para quem está participando, levando lideranças da igreja, traz uma perspectiva a respeito daquilo que Deus ainda quer fazer, não é só o que Ele está fazendo. Né, a gente fala das boas novas e é importante a gente saber o que Deus está fazendo, mas saber que ainda tem muito para fazer. Né, e a gente, como igreja, a gente está debaixo... O que o William falou, a gente tem uma visão.
né? E se você está debaixo de uma visão, é claro que Deus vai tratar com você individualmente. Ele vai te dar sonhos, ele vai te dar, né, planos do que fazer, mas tudo isso vai estar debaixo de uma visão que é maior que você, né? Então, você vai ser guiado por isso. E a gente tem essa visão de alcançar as nações, né? Mas não é só quem vai, não é sozinho, né? Somos todos nós, né? E era isso que, quando Deus falava com o pastor Bud, algumas vezes ele falava sobre isso. É a igreja, é o corpo todo que faz parte, né? Então, essa ida, ela é muito importante. Mas é assim, quando você olha o que vocês estão fazendo, né? Era isso que eu ia trazer. Quando vocês forem, vocês vão ver. Gente, realmente é Deus, assim, porque é muita atividade, né? Uma igreja por si só, ela não nasce pronta, né? Ela tem um trabalho, tem um esforço para ser feito, até você preparar pessoas para estar naquele lugar. E aí não é só uma igreja, é uma igreja, é a base missionária, né, é o Pequeninos, e são os projetos que aí vão chegando, a Escola Bíblica agora, e os projetos que vão chegando. Então, realmente, assim, você vê mesmo a mão de Deus. Tem aquele versículo, né, que as coisas vão acontecer rápido, né, e a nossa cabeça vai rodar, né, vai girar, né? Estamos entendendo perfeitamente esse versículo agora. Ao pé da letra. Mas, Lari, tem uma coisa interessante que você falou aí, que eu acho interessante a gente compartilhar com o público, né, aqui, né? Às vezes a gente fala assim, que bacana o chamado missionário de fulano de tal, né? Ele foi chamado, que lindo, né? Eu acho lindo que ele foi chamado. Mas missões, a gente tem aquela frase, né, que é mastigada, missões é com quem está indo, orando e contribuindo. Mas eu gosto de abrir um pouco mais esse leque da seguinte maneira, né? Às vezes, tem denominações que têm uma interpretação doutrinária muito equivocada, que só profeta pode profetizar, que só evangelista pode evangelizar, não é? E a gente, quando estuda a palavra, a gente descobre que não, que existem funções que o profeta, com certeza, ele é aquele que profetiza, mas que o espírito de profecia está para o corpo de Cristo também, né? Então, quando a gente pensa de missões, às vezes acontece esse erro também, a pessoa se equivoca nessa interpretação doutrinária e diz assim, eu não tenho chamado missionário. Essa é a frase que mais me dói, né? Porque todo mundo tem um chamado missionário, né? Tem um pastor americano que ele diz assim, se o seu cristianismo não tem missões, seu cristianismo é uma fraude. Né? Então, assim, nem todo mundo tem o chamado transcultural, isso nós sabemos, mas todo mundo vai participar e se envolver do chamado missionário de alguma esfera, né? Que é o ID. O ID. O Ministério da Reconciliação. Exatamente. O ID, e ele não foi limitado só para o urbano, né? Jesus, ele disse, ide por todo o mundo. E ele não disse isso para os missionários. Ele disse isso para os discípulos, né? Para a igreja do Senhor. Então, eu costumo dizer assim que nós precisamos entender que o nosso cristianismo ele tem que ser missionário. E nós precisamos se envolver nisso, participar de missões, se envolver no chamado missionário para poder entender o plano de Deus para nós nas nações. E aí, pensando nisso, a nossa caravana, que é um dos projetos que a gente tem lá, que é a viagem missionária, ela tem uma veia que é para quem tem um chamado transcultural, né? E aí ele vai passar 6 meses, 1 ano, 2 anos no campo, lá servindo no Ministério de Socorros e ganhando equipagem prática. Mas a viagem missionária, ela não é só para o missionário transcultural. Exatamente. A viagem missionária, ela foi desenhada para o corpo de Cristo. Então, se você, de repente, é uma pessoa não neófita na fé, de bom testemunho, né, que já serve na sua igreja local, você, com certeza, é um ótimo candidato para você ter uma experiência no campo indiferente do seu chamado. Por mais que o seu chamado não seja transcultural, eu tenho certeza que essa pessoa ela vai ter acréscimo, vai ser impactada. Então, a viagem missionária, ela não é só para missionários, ela é para o corpo de Cristo, que é um dos projetos que a gente está desenvolvendo lá na Bolívia. Muito bom. Então, e assim, a gente vê, isso é bíblico, né? Esse aspecto de que a missões é para o corpo. Eu gosto muito de falar de Paulo, porque eu acho que Paulo foi um exemplo de vida para a igreja e para missões. Né? A gente vê que Paulo, em uma das cartas, ele fala, vocês foram participantes, né, daquilo, de tudo que eu passei. Então, assim, eu não fui sozinho, vocês foram parte. E isso é corpo, né? E isso é corpo de Cristo.
Podia ser que aquelas pessoas nunca pisaram onde Paulo pisou, né? Ele estava falando mesmo da participação, em estar com ele, em se conectar com ele, mas também, às vezes, de enviar, né? Ele agradecia quando vocês falavam, olha, você enviou fulano e ele me foi tão útil por um tempo aqui. Ele me ajudou tanto nesse tempo aqui e foi leveza para mim, né? E fulano não ficou, né? Deu suporte, e isso também, né, é tão poderoso no corpo de Cristo, você Aquele ser de alívio, plantar, né? regar, né? Sim. Exatamente. Às vezes o regar não é só o regar a semente da palavra. Sim. Às vezes é regar, assim, eu estou regando a vida de alguém que está semeando. Sim, então eu estou... exatamente. E todo mundo tem fazendo algo. o chamado para o Ministério de Socorros, Isso. né? Então, assim, eu sirvo como diácono, né? Eu sirvo numa cozinha, eu sirvo no Ministério de Socorros. Nada impede de você ter uma pequena temporada, mesmo que você não tenha um chamado transcultural, né? Nada impede de que você tenha uma pequena temporada ali de auxílio para a obra, para o corpo de Cristo, debaixo, claro, de uma direção, de uma graça que Deus vai proporcionar para aquele momento. Então, às vezes, as pessoas, inclusive alguns missionários, que vão dizer assim, o meu chamado é para tal continente ou para tal país, né? E, de repente, Deus abre uma porta para um outro lado, né? Mas o mundo é redondo. Muito bom. Então, né, você de lá, você pode chegar até onde Deus falou que você vai chegar. Comece nas oportunidades que Deus te abriu, nas portas que Deus te abriu, né, para que você chegue no seu destino cumprindo o propósito, né? Então, às vezes, a pessoa não é uma bênção aqui, porque está esperando ser uma bênção lá no Japão, né, ou em outro lugar, né? E aí eu costumo dizer, rapaz, comece a ser uma resposta onde Deus te plantou, na igreja local, no transcultural, né? E foi isso que a gente pensou com a base missionária, né? Quando Deus falou que a gente não ia sozinho, a gente entendeu a necessidade de uma estrutura institucional para receber essas pessoas. E elas ficam lá períodos a partir de uma semana, por exemplo, onde elas vão servir, né, como ajuda. E é interessante porque muitas vezes a gente vai com esse sentimento mesmo de dar, esse coração de dar, mas todo mundo que eu tive esse feedback depois, né, do período, eles comentam o quanto eles receberam, né? E aí é interessante porque Deus fala, né, a palavra do Senhor diz, de Deus não se zomba, né? Se você plantar, você vai colher. Então a pessoa vai com essa intenção de dar, mas quando eu tenho esse tempo assim, aí, como foi a sua viagem? O que você achou dessa experiência? Ela não entra muito no assunto do que ela deu. Ela começa a falar mais do que ela recebeu na viagem. Então, por isso que eu vejo hoje a base missionária que recebe o intercambista, que é a pessoa com chamado transcultural, mas também recebe o corpo de Cristo, que são as caravanas missionárias, eu vejo como uma oportunidade de Deus para que as pessoas se envolvam com missões como todos deveriam se envolver. E é bom que abre a visão também, né? Sim. Porque você que não foi para o campo missionário, você tem uma visão do que é missões. E, infelizmente, hoje a igreja, ela não tem uma visão na plenitude do que é missões, né? Porque ela vê muito na igreja local. Vê Mas um quando, recorte, né? Mas quando Como você, Jó, né? quando você sai, quando você sai da igreja local e você vai para o campo, ainda que você não tenha um chamado transcultural, isso abre a visão. E ela volta do transcultural para a sua igreja com uma visão totalmente diferente do que é missões. Até e mais contagia eficiente. outros também, né? Sim. Com certeza. Essa pessoa volta até mais eficiente, porque de repente a gente cobra uma motivação dela de se envolver com missões, mas ela não entendeu ainda o que é o campo missionário. Então, quando ela vai para o campo missionário e ela tem essa experiência, ela volta até mais eficiente para a pauta de missões, mas para a igreja local. Sim, muito bom. Porque o pastor que enviou aquela pessoa, mas por que eu vou enviar essa pessoa se ela não tem um chamado transcultural, né, para morar lá? Quando ela volta mais incendiada, entendendo que ela é a outra ponta da lança. Sim. Ela é o cabo. Né? E ela diz assim, nós estamos aqui, né, sustentando uma grande estrutura e uma grande visão que é para as nações. Então, de repente, o tempo de serviço dela lá no campo missionário vai trazer ela mais motivada, né, e entendendo a importância do tempo de serviço dela na igreja local. E até as experiências que ela vai ter lá. Né? De repente, ela vê que uma pessoa com muito menos, por causa do amor, desse amor ao evangelho, ela está entregando tudo. E aí, quando ela volta para a igreja local dela, ela pensa, poxa, eu tenho mais ferramentas para entregar mais.
E eu tive aquele contato, né, no campo missionário, ver as pessoas, de repente, com menos, entregando tudo, né? Porque não adianta você ter 100%, né, da revelação, né? Isso é muito bom, isso é muito importante, ter uma visão, uma revelação, mas a Bíblia diz que fé sem obras é uma fé morta, né? Então, às vezes a gente, por ser da palavra da fé, a gente tem muito conteúdo dentro e a gente precisa externar esse conteúdo, né? E o campo, ele te ajuda nisso, né? Todo mundo que eu conheço, que teve uma experiência no campo missionário, dos que têm ou não o chamado transcultural, eles falam sobre o quanto uma viagem dessa foi marcante, né? 2000 e 2001 foi as primeiras viagens do Ministério Verbo da Vida às Nações. Se você sentar com alguém que foi para essa viagem e ver o que essa pessoa faz hoje, aqui, na base, ela não ficou lá, mas ela vai comentar, quando eu fiz essa viagem, isso aconteceu na minha vida, isso foi aberto. Então, a ida no campo missionário, ela é uma oportunidade para você ser mais eficiente, inclusive na igreja local. A gente tem, assim, se a gente pensando até, por isso você falou, né? Eu acho que esse exemplo é sensacional, porque a gente teve a primeira viagem em 2000, quem estava? Guto, né? O apóstolo Guto, o pastor João Roberto, Quem são essas Sueli, pessoas hoje, Só né? eles, né? só Então, eles. a gente teve Suênia. Suênia hoje trabalha na agência, mas diretora já foi diretora da Escola de Missões. Então, assim, Jean, pastor Jean, Jean, que era... Jean foi né? na segunda, Jussier. Jussier foi na primeira. Então, assim, a gente tem Todo pessoas... mundo, de alguma forma, está envolvido com missões. Né? Completamente, né? A gente não tem... Apóstolo Guto, um dia desse, ele estava falando, eu não sou missionário, né? Eu não estou no campo missionário, eu não vivo no campo missionário. Mas eu vivi com o missionário, né? Então, a experiência de servir, de cuidar de um missionário, né? De estar ali construindo junto com ele a visão que Deus compartilhou com ele, isso construiu outras bases, né? Essa importância de você entender mesmo a visão missionária. Né? E não só isso, ele teve a experiência do que é, né, a igreja na Bolívia, o que é que foi, essa foi a primeira viagem missionária, foi para a Bolívia. Impactou, né, eles, né? Eu costumo brincar de que você vai numa viagem dessa, você toma algumas vacinas, né, se prepara, mas de uma maneira assim inegável, vai chegar lá no campo missionário, um bichinho vai te picar, né? Bichinho de missões. É o bichinho de missões. Não porque, tem vacina aí, viu? Não, Graças a tem Deus. vacina. Nem cura. Não tem cura. Não né, dá. eu pensei assim, 1 ano, né, para o campo missionário. Você realmente, claro que tem um chamado na nossa vida, né, transcultural, mas foi aí que foi despertado aquilo que Deus tinha na gente. O primeiro sim, né? Né? De repente, Deus tem muitas coisas para fazer na vida de uma pessoa e ela começar a limitar Deus por dizer assim, não, eu acho que meu chamado não é para a Bolívia. O que eu vou fazer na Bolívia? Muito bom. E William, vocês estavam falando aqui das caravanas, né? O William e Bruna também fica à vontade para responder. E aí eu estava pensando o seguinte, dentro da agência, né, o nosso trabalho é dividido, nós temos a parte das secretarias de missões, que é a Suênia que está à frente, e o acompanhamento missionário, né? Trabalhamos eu e Jane, que faz o acompanhamento de vocês. E aí, nesse trabalho que a Suênia realiza com a Secretaria de Missões, existe um incentivo para que as secretarias se organizem para fazer viagens, né? A gente teve um treinamento recentemente, no treinamento foi uma coisa que a gente frisou, né? Organize viagens com a sua secretaria e vocês recebem, né, as caravanas com grupos de pessoas da mesma igreja, né, da mesma secretaria. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse impacto de ter pessoas que são da mesma igreja ou da mesma secretaria de missões participando, tendo esse tempo e quando elas retornam para a igreja, porque eu sei que muita coisa vocês acabam recebendo, né, de feedback. O que vocês percebem tanto no tempo que as pessoas estão lá com vocês, depois nesse retorno delas para a igreja? É interessante pensar que Jesus, ele treinou seus discípulos com tempo de qualidade, né? Quando ele discipulou, né, os discípulos no convívio, né? E uma viagem dessa, né, a primeira coisa que ela vai gerar é um excesso de convívio. Muito bom. Literalmente. Literalmente. Tu pode falar bem, né, depois. Bastante. Você passa a conviver com aquelas pessoas de verdade. Né? E tem gente que foge disso, né? Ai, Deus me livre, né? Eu quero ficar no hotel 3 andares acima do grupo, né? Mas o conceito de base missionária é um conceito, é uma família, né? Que mora junto por uma semana, por um propósito,
né? Então todo mundo fica mais crente. É verdade. Né? Amém. Uma das maneiras, a gente tá brincando, mas é verdade, porque uma das maneiras de você constatar, né, comprovar, né, a essência de um fruto, né, é você colocando pressão. Então, se você pressionar a laranja, vai sair o suco de laranja. Né? Se você pressionar o abacaxi, não vai sair melancia. Se sair melancia, tem alguma coisa errada aí, né? Então, nós temos os frutos do Espírito, né? Então, a gente indo para um ambiente onde a gente vai fazer missões, até esse conceito do convívio, né? Ela, indiferente do que você vai viver lá fora, da porta da base para fora, se a viagem terminasse só ali dentro, a gente ficou uma semana ali servindo a Deus juntos. Isso já muda. Pastor, mas a gente já serve na igreja local. Mas é muito diferente. Não dorme na mesma casa. Termina o come culto, na mesma mesa. Né? Não tem aquele ditado? Você só conhece alguém quando come 1 quilo de sal, né? 1 quilo de sal na base não demora muito tempo para terminar, né? Porque o grupo é grande, né? Sim. Um jeito de você comer 1 quilo de sal se você está com poucas pessoas, é passar muito tempo. Mas se você está com muitas pessoas, rapidamente você pode terminar 1 quilo de sal. Então, tem essa questão do impacto, de você viver uma experiência junto, né? Quando a gente vai para a psicologia, por exemplo, pessoas que vivenciam um trauma juntos, elas tendem a ser mais próximas. Mas o inverso também é verdade. Se você vive uma emoção muito positiva do lado daquela pessoa, você vai ter aquela conexão diferente com aquela pessoa, né? E essa conexão vai favorecer a igreja. Então, o grupo lá da igreja X sai e vem passar 8 dias com a gente. Normalmente, quem são esse público que vem? De repente, é o líder de jovens, é o líder de missões, é o líder da comunicação. Se não é líder, são membros de diferentes departamentos da igreja, que obrigatoriamente eles já têm que aprender a conviver bem para que aquela igreja local, em unidade, cresça mais rápido. Porque a Bíblia diz que Deus ordena a bênção na unidade. Quando esse grupo vem viver essa experiência, essa emoção positiva junto, vai gerar até emocionalmente essa conexão mais forte, né? Essa empatia, você conhecer melhor o outro, você servir ao outro, você suportar o outro, né? De carregar mesmo em amor, né? Então, quando a pessoa vai para a base missionária, muda, né? Tem um antes e o depois de você viver na base missionária. Isso acontece com os intercambistas, mas acontece com as caravanas também, não é isso, Bruna? Exatamente. Mas eu vou falar aqui. A pausa. Bruna, fale mais. Exatamente. Exatamente. Foi Ela bem, só bem concorda. sucinta, ela concorda. Mas assim, a Bruna estava falando, né? Você sabe falar. É bem interessante ouvir, porque quando a gente esteve lá, né, ano passado, foi uma coisa que a gente ficou falando muito quando a gente voltou, especialmente com o Jane Clécia, né? Eu e Jane Clécia que acompanha vocês no Campo Missionário. E a gente falando, rapaz, como foi bom pra gente conhecer, né, de perto. Não foi somente o ver como estava acontecendo, mas conhecer a pessoa de William e Bruna. Né? No tempo, Jean e Elza estavam lá, então, Jean e Elza, e como Deus tem trabalhado com vocês, para a gente foi impactante. Né? A gente teve um momento de oração, e falando mesmo dessa questão de você até fortalecer a sua fé, né, no sentido de você experimentar níveis diferentes em Deus, porque você está compartilhando de unções diferentes naquele convívio, né? Então foi tão gostoso, assim, foi tão poderoso, na verdade, né? Aquele tempo de oração que a gente teve junto no final, e a gente viu mesmo o mover de Deus, e a gente conseguiu perceber, né, inclusive nos outros, né? Quando a gente volta, a gente ouvindo o que cada um estava compartilhando, é diferente, né? É diferente você conviver juntos, né? Os irmãos, você tá junto e você tá junto dos missionários, recebendo a unção que está sobre a vida de vocês, e a gente poder compartilhar isso entre a gente. E para nós foi recíproco também, né? Porque a gente não tinha esse contato tão próximo de vocês, né? A gente tinha um contato, mas não era aquele contato... Era mais institucional, né? Institucional. Então eu falei, gente, como o lar é diferente. Olha! Amei! Não, porque ela parece ser um pouco mais fechada, mas na base missionária eu falei, gente, ela é um amor. Olha
isso! Vou confessar meu pecado. Jane, todo mundo, eu falei, gente... Aqui é o coração. Mais um momento dorama. Dorama. Mas Melhor porque que a gente Netflix. só tinha esse contato mesmo institucional. Sim. Agora você tá ali todo dia com a pessoa, tomando café, almoçando, jantando, passeando, fazendo ação social, indo para povos andinos, indo para tal lugar. Gente, orando junto, né? Fazendo tudo junto. Gente, uma experiência diferente mesmo. Então né? é uma corda, quase não dorme, né? À noite, né? A gente... Vamos embora, não vamos. Termina o jantar e a gente vai conversar. E como isso cria, né, cria essa comunhão de verdade. Então né? é a experiência. É a comunhão do corpo. É a experiência que você vive no campo, mas o relacionamento também, ele destrava muita coisa, né? Agora, Efésios 4, ele fala sobre isso, né? De que Deus estabeleceu os 5 dons, e aí ele diz o propósito e o tempo. Né? O propósito, quando a gente vai ler Efésios 4, é que todos alcancem a unidade e a estatura perfeita. Muito bom. Então, a diversidade de dons e o convívio da igreja tem esse propósito. Né? E o tempo é até que ele venha. Né? E que a gente esteja na estatura de Cristo. Então, é interessante essa questão do convívio, de você ter uma experiência. Quantas pessoas, William, hoje a base comporta para receber assim ao mesmo tempo? Esse é um número bem curioso, né? Assim, porque depende. A gente já recebeu simultaneamente mais de 50 pessoas na base, né? Só que a gente está organizando as caravanas para ter agora no máximo 20, 25. Para ficar mais confortável. Porque assim, comunhão, mas nem tanto. Muita comunhão, é um excesso também, né? Para a comunhão. Pra gente não empilhar as pessoas, né? De tanta comunhão. Mas a gente tem, esse ano a gente já tem caravana com 23 pessoas já. Muito bom. É porque assim, fora o grupo da caravana, a nossa estrutura já está recebendo. Quando chega a caravana, hoje, por exemplo, se Já chegar tem uma as pessoas caravana que hoje, estão lá a longo prazo. eu né? tenho 9 pessoas, né, que são intercambistas, né, que já estão lá. Então, se chegar a 20, já são 29, na verdade. Então, a gente tem trabalhado assim para tá com um número mais confortável, né? Agora, de repente, não sei quando as pessoas vão ver esse vídeo, de repente a gente já abriu a base 2, a base 3, né? Aí dá é pra aumentar. rápido. Então, daqui a 1 mês, 2 meses, será? Vamos ver. Tudo é possível. Eu não duvido, gente. Eu vou contar essa experiência porque eu achei sensacional. A gente foi, né, o dia que a gente saiu da cidade, não sei se eu falei na agência, a gente foi de teleférico, né, para ver lá a cidade. Aí a gente passa no teleférico, aí passa em cima de um prédio e o William começa a falar dos projetos que estava pensando sobre aquele prédio, né, um prédio grande, né, tem tantos andares. Na minha cabeça, na minha humilde cabeça, o que é que eu pensei? Nossa, muito bom, dá para colocar a igreja, a base, até o pequenino já para vir para cá. Não, mas para a gente fazer um complexo educacional. Eu disse, como assim, gente? É outra coisa. Outro projeto. Não, mas a base vai vir para cá? Não, a base já está assim. Qual o sentido da base vir para cá? Né, mas você vê quanto trabalho, né, como a mente de vocês realmente pensa, é uma experiência, né, de fé mesmo, tá lá, né? Eu acho que para mim aquilo ali foi fantástico, né? Ver a visão que Deus tem dado para vocês a respeito, né, do crescimento para aquele lugar. Né? E isso, para quem, né, para a igreja tá vivendo, experimentando isso, rapaz, eu acho fantástico, né? Ter o corpo de Cristo lá também, vivendo, experimentando, é porque assim, né? sensacional. Todas as igrejas locais, elas têm os seus desafios de implantação e de crescimento. Então, às vezes é um erro a gente pensar que só o campo missionário tem os desafios, né? Só que o campo missionário, ele tem alguns desafios extras. Então, quando o pastor, né, ou a equipe pastoral, a equipe de líderes, a secretaria de missões, ela vem para uma experiência transcultural, para um ambiente de fé, onde a obra de Deus está crescendo, qual que é a mensagem que aquele povo carrega? Poxa, aqui além daqueles desafios que a gente tem, existem esses outros e ainda assim o evangelho cresce. Ainda assim a obra está avançando. Então, quem volta para a sua igreja, volta com um mar de possibilidades, dizendo, está dando certo lá, com outros desafios a mais do que o que a gente tem. Então, vai dar certo aqui também, né? Às vezes, quando eu estou fazendo a reunião com as caravanas, e aí existe um investimento para você ir para a Bolívia, de passagem, de alimentação, de hospedagem, né?
E aí eles falam assim, pastor, mas eu estou crendo, né? Eu não sei como é que eu vou para a Bolívia. Eu disse, meu filho, se você está crendo, você vai vir. Porque você está crendo para passar 8 dias na Bolívia. Eu estou há 3 anos crendo na Bolívia, né? Então, E fé funciona. E fé funciona. E há 3 anos que nós estamos lá, está acontecendo esse projeto, esse outro projeto, esse outro projeto. Então, não é a nossa capacidade de fazer as coisas. Claro, existe a preparação, como a gente falou, das escolas, o conhecimento, a parte técnica, mas eu agarrei uma palavra esses dias, né? A gente conheceu a palavra, nós estamos crendo na palavra e deixando ela trabalhar por nós, né? Então, a palavra está fazendo a obra na Bolívia, né? É mais do que a nossa qualificação e a nossa capacidade, que também contribui, né? Se você for ver os apóstolos, eles vão ter uma inclinação ali para os textos um pouco tendenciado às experiências dele, por exemplo, quando era um pescador escrevendo, então, quando ele vai relatar os milagres da pesca, ele vai poder ser mais específico, né? Quando era um médico, né? Paulo, quando ele começa a escrever, ele usa todo aquele conhecimento para trazer a revelação do que Deus estava transmitindo. Então, a parte técnica e natural, ela é super essencial. Mas quando você vê fé funcionando, né, na prática, porque é a palavra da fé que está funcionando na Bolívia. Então, as pessoas voltam com um mar de possibilidade. Além da comunhão, né? Além do suco dos frutos do Espírito. É toda uma experiência transcultural, né? Aí tem tudo que você vai viver lá. Você vai viver experiência turística, vai viver experiência culinária, linguística, né? Aí quando você... Climática. Maravilhoso. Aí você volta assim, meu Deus, né? Realmente tudo é possível aquele que crê. Porque está funcionando isso na Bolívia, está funcionando o evangelho na Venezuela, está funcionando na África. E aí esse contato com o transcultural é uma viagem também para testificar a fé. Ele volta para a igreja local e vai dizer, vai funcionar aqui também. Amém. 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 Muito bom. Muito bom. Bruna, eu tenho uma para você. Como é que tem sido para você estar recebendo caravanas, né? Como vocês entendem mesmo? Na verdade, não sobre as caravanas. Vamos falar um pouquinho sobre os projetos, né? Como é que os projetos para vocês têm funcionado, né? Tem sido como resposta mesmo, né? Como é que chegou, por exemplo, o projeto Pequeninos e como isso tem se trabalhado, né? Como visão de Deus mesmo para vocês na Bolívia. Tem sido assim um tempo extraordinário, né? E eu vejo também as pessoas chegando como um braço forte mesmo, né? Porque hoje, né, a gente até brinca, você prefere aí um cheque de 100 mil ou você prefere pessoas? Nós preferimos pessoas. Nós preferimos mão de obra mesmo, né? Porque o trabalho é muito grande, né? E tem realmente pessoas estão chegando, né? Inclusive recebemos uma palavra aí do nosso apóstolo Guto, que está chegando mais pessoas, Amém. né? Mais Foi mão de hoje essa obra. palavra, Inclusive, foi hoje. Né, recebemos essa palavra e nós cremos mesmo em mais pessoas chegando, mais pessoas se juntando a esses projetos, porque a visão é muito grande, porque a visão não é nossa, a visão é de Deus, né? E a gente vê mesmo favor e graça, mesmo com uma quantidade limitada de pessoas, né, que a gente sabe que precisamos de muito mais pessoas, tem acontecido, tem funcionado, né? Hoje, de segunda a sexta, a gente tem uma média de 40 crianças no projeto Pequenitos, né? Que estão recebendo aí seu almoço e comem 3, 4 vezes, né? Recebe seu café da tarde, comem. As crianças comem, viu? Com gosto. Alimento, tia, alimento. Então, assim, estão recebendo, né? Princípios cristãos, né? Eles declaram, né? Todos os dias que estão crescendo na graça, no conhecimento, né? Estão recebendo aí reforço escolar. Então, assim, a gente vê mesmo a mão de Deus, né? Em cada detalhe, em cada aspecto, mesmo que ainda não tenha tudo que a gente queira que tenha, mas tem já o suficiente, né? E a gente entende que excelência não é você ter sempre o melhor, mas você fazer o melhor com o que está nas suas mãos, né? Então a gente sabe que vai melhorar, vai, mas com o que a gente tem nas mãos hoje, a gente vê que dá para fazer o melhor com o que a gente tem nas mãos hoje, né? E tá chegando mais pessoas. Quando a caravana chega, meu Deus, é um braço forte, né? É um momento de alegria, é um bálsamo, né, amor? Quando as pessoas chegam
chegam mesmo, porque dá aquela leveza, né? Tá meio pesado, aí chega um grupo de 10, de 15, de 20. Imagina, 20 pessoas, né? Trabalhando aí a mais durante uma semana. Então, assim, é algo extraordinário mesmo, né? E a gente vê que esses projetos é uma porta também para levar a palavra, porque tudo é o quê? Levar a palavra, né? Lógico que é importante fazer ação social, é maravilhoso e temos que fazer, mas é uma porta para a gente levar a palavra. A gente não está levando só o alimento físico, que tem que ser levado, né? Mas a gente está levando uma palavra de Deus, e o que transforma é a palavra de Deus, né? Então, esses projetos a gente vê como portas mesmo para que a palavra de Deus seja pregada em todos os cantos da nação mesmo. Eu fiquei com uma curiosidade aqui. Vocês já tiveram a experiência de ter alguém que foi para uma caravana, né, para o curto prazo, e depois decidiu ficar por mais tempo? Quase todos. Quase todos. Você estava falando, eu estava pensando, gente, deve ter aquela pessoa que chega e fica, eu quero voltar. Até igual vocês, né? Eu vou ficar só um ano, mas já está aí. Até aquele que vai de intercambista, normalmente eles não falam assim, eu vou passar tanto tempo, um tempo generoso. Os intercambistas, eles chegam assim com aquela coisa, eu tenho coração para 3 meses. Eu disse, tudo bem, pode vir. Né? Sabe de nada, inocente. E aí, quando essa pessoa chega, está vencendo um visto de turismo, né? Aí a gente fala, vamos tirar o visto de 2 anos. 2 anos? Mas eu acho que eu só vou passar mais 3 meses. Eu disse, mas só por si acaso, compensa mais você tirar o de 2 anos. Né? E aí você fica com essa possibilidade aberta. E aí esse pastor não é brincadeira, não. Aí acontece porque o que eu aprendo, né? Fica naquele passo até Deus te dar o próximo comando. Sim. Né? Então as pessoas... E aí eu lembro do meu coração, que eu não tive coragem de dizer, eu vou 10 anos pro sertão. Eu não tive essa prontidão, essa rapidez, né? Mas isso foi progressivo. Então, hoje, né, a minha equipe que vai assistir depois, né? A gente está com 9 pessoas lá. Inclusive, uma colega minha, Vanessa, que se formou comigo na escola de missões. Não quero expor, não, mas a Vanessa disse, eu acho que eu vou para 3 meses. Vanessa, se você estiver assistindo esse podcast, você já sabe que quando chegar a sugestão de 2 anos, entende? Já chegou. Vai tirar o visto. Então, pronto. Escuta e segue a direção. E ela concordou, sabe, de que realmente tinha uma graça para ela passar mais uma temporada. Então, isso é muito bom, né? Uma coisa interessante que a Lari estava perguntando sobre os projetos, né? E aí a Bruna fez uma frase aqui. Ela falou assim, a gente, de repente, não tem tudo para a gente fazer como a gente gostaria, mas a gente já começou. E aí eu me lembro dos exemplos dos esportes aquáticos, né? A maioria dos esportes aquáticos, que você tem que ter uma prancha lá e você tem que trabalhar o quê? Equilíbrio. Mas praticamente é impossível você ficar no mar, né, que tem o seu próprio movimento ali, seu próprio fluxo, né, só a correnteza, você ficar equilibrado numa prancha no mar parado. Né, em pé. Se você for ficar em pé, de repente uma área muito tranquila possa até ser possível, né? Mas nos esportes aquáticos, onde a água está mais, as ondas, tudo, você vai conseguir ficar em pé no movimento, né? Então, tem coisas que a gente tem que simplesmente começar, né? Para a gente sentir o equilíbrio. Dizer assim, não, isso aqui vai dar certo, né? Se eu for surfar, e eu ficar ali em cima da prancha, na onda, sem eu dar um impulso, sem eu deixar a coisa aí, eu vou cair, né? Então, é necessária essa questão da gente, em fé, né, se levantar para começar a fazer as coisas. Quando a gente começou o Projeto Pequeninos, nós tínhamos, exatamente naquele dia da inauguração, R$300 no caixa da missão, né? E já estava lá as 40, na época 50 crianças, né, que a média entre 40 e 50 crianças, 50 crianças lá na fila, né, para entrar no projeto, e aí a gente tinha a comida daquele dia e tinha que comprar a comida do dia seguinte, né? E aí R$300 não dá para alimentar 50 crianças nem por um dia, de repente, né? Aí você coloca aí vários dias, uma semana. Então a gente não começou nenhum projeto na Bolívia, porque a gente tinha um caixa disponível, um dinheiro sobrando. Esse dinheiro está sobrando, vamos começar um projeto? Realmente por uma direção, né?
todos os projetos, desde a base missionária. A gente já tem 20 caravanas, vamos alugar uma casa? Não. A gente alugou uma casa e a gente creu que Deus ia levantar. Agora, imagina o tempo de uma caravana se organizar e a casa já alugada, e os desafios de você manter um espaço, até econômico mesmo, até que se cumpra a visão. Mas a perseverança na visão que Deus nos deu foi, e é o que está trazendo esse êxito para a Bolívia, né? Todo esse sucesso que a Bolívia tá vivendo não é só o esforço, né, ou a fé de um casal. É o sacrifício, o envolvimento de muitos, e Deus realmente fazendo o sobrenatural, fazendo algo extraordinário acontecer através do primeiro passo de obediência, né? Então, projetos sociais, base, tudo ali Deus deu uma palavra e a gente começou, simplesmente. E aí, porque a gente começou, a gente viu que não parou, né? Amém. Muito bom. Muito bom. Gente, a gente está caminhando para o nosso final. Passou rápido. Muito bom. Mas foi muito bom mesmo esse tempo. A gente quer agora, né, dentro daquilo que, né, a gente tem falado, eu sei que como é importante, assim, eu sei que a graça de Deus, né, a dependência que vocês têm em Deus é que realmente tem sustentado, né? No final das contas, né, eu sei que, glória a Deus pela visão que a gente tem, pelo ministério, né, pelas nossas igrejas, mas a gente também entende que a gente precisa obedecer a Deus acima de tudo, né? Primeiro, aquilo que Ele está falando, por mais que às vezes nem faça sentido, mas Deus, como assim? Como isso vai acontecer? Muitas vezes não faz sentido, Não né? faz- Detalhe. Boa parte, porque Deus tem um senso de humor maravilhoso. Sim, é verdade. Ele pensa assim, de forma, não, vamos ver o que é que vai ficar mais engraçado, né? A gente vai fazer com eles. Mas a gente sabe que existe essa graça que sustenta, né? E a fé mesmo que vai rompendo com as barreiras, né? Mas eu queria que vocês também trouxessem, né, para as pessoas aquilo que está no coração de vocês, né, a respeito de como elas podem, né, se envolver, o quanto é importante, né, para quem está ouvindo a gente hoje se conectar, né? E não só eu acho que se conectar é muito midiático, né? Mas se comprometer com aquilo que está no coração de Deus, né? Porque é isso que Deus requer da gente, é compromisso, é a aliança que a gente tem. Eu queria que vocês falassem sobre, né, dar esse conselho, né, para alguém, nesse sentido de como, né, estar compromissado com a visão de Deus para as nações, né? Isso pode também fazer com que eles alcancem aquilo que Deus tem no chamado deles a partir da experiência que vocês tiveram. Amém. Amém. Então, só que sobrou para mim. Eu diria para você, né, comece. Né? Comece a servir nas portas que Deus abre, né? Comece a tocar naquilo que Deus te permite tocar, né? Dê o primeiro passo, né? A gente não sabe o que Deus quer fazer, até onde Deus vai cumprir, né? Um rápido testemunho, né? Eu, quando fiquei nessa fase mais evangelista, né, o meu chamado é apostólico, né? Deus tem me chamado para implantar obras, para abrir trabalhos, fundamentar, treinar pessoas. Mas nessa fase que eu toquei forte na unção evangelística, eu passei por várias cidades, naquelas cidades menos evangelizadas. Uma dessas cidades que eu passei no Nordeste, eu não tive aquele êxito, né? Ou eu não vi naturalmente aquele êxito que eu tinha visto em outras cidades, né? 50 pessoas receberam a Jesus, 100 pessoas receberam a Jesus em um mês, em 3 cultos, né? A gente passava às vezes de 200 pessoas, 300 pessoas que tinham recebido a Jesus, e cada cidade tinha seu próprio número. Mas eu fui numa cidade, né, que nessa cidade parece, né, que nem era de Deus que eu estivesse ali, porque eu não tinha visto, né, os resultados que a gente quer ver, né? Os olhos naturais. Né? Senhor, eu pesquei a noite toda e eu não, né, lancei a rede a noite toda, eu não pesquei nada. Isso foi em 2013. Passaram-se alguns anos, acho que foi 2016, 3 anos passaram. Eu estava num mercado e um jovem me chamou pelo nome. E eu olhei para trás e ele falou assim, você lembra de mim? Eu falei, não. Talvez, né? Você é de tal região? E era aquela cidade que eu tinha passado. Não sei nem como é que eu consegui chutar, né, essa cidade, porque eu tinha conhecido muita gente. Ele falou, eu sou de lá mesmo. Eu recebi a Jesus, né, naquela noite, naquela praça que vocês estavam ministrando.
rapaz, que bênção, como você tá firme em Cristo. Durante esses 3 anos eu já me batizei, eu sirvo a Jesus, eu sou líder de jovens da minha igreja e eu Glória fui a Deus. ungido evangelista. Uau, olha aí. Aí eu disse, tudo isso em tão pouco tempo, né? Ele falou, não, Deus está fazendo acelerar na minha vida. Inclusive, ano passado, eu fiz um evento com tal cantor, um cantor popular do segmento cristão, e nesse culto 200 pessoas receberam a Jesus Cristo. No ano passado, com esse mesmo cantor, que a gente fez uma parceria, eu fui levantado evangelista, ele vem ministrar a música e eu ministro a palavra. Nós recebemos 120 pessoas para Jesus e a gente já marcou a data do 3º evento. Né? Então, quer dizer, só essa pessoa, uma pessoa que a gente ganhou para Jesus, ela estava testemunhando que mais de 300 pessoas confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas, através da mensagem que ela continuou, né? Então, assim, às vezes a gente não se envolve em missões porque a gente quer ver um resultado imediato. Mas o quanto que eu vou impactar, o quanto que eu vou mudar o mundo, né? Então, tem aquele livro, né, daquele autor americano, quer mudar o mundo, arrume sua cama, né? Isso. Então, às vezes, essa autocobrança de que você, para fazer missões, você tem que ter tantas pessoas, tantas igrejas, tanto Deus, para Deus importa uma pessoa, né? Então, você deve simplesmente começar o que Deus mandou você fazer. Faça o que Deus mandou você fazer e Ele vai se responsabilizar do resto, né? Então, esse jovem, eu levo para o meu testemunho, né? Eu tenho que estar onde Deus me chamou, fazendo o que Deus mandou eu fazer. E claro que quando a gente está no campo missionário ou quando a gente está se envolvendo com missões, às vezes vem essa autocobrança ou até a cobrança externa também. Quantas vidas você já ganhou? Quantos membros tem a sua igreja? Quantas pessoas você evangelizou? E se de repente você evangeliza o próximo Billy Graham? Né? O próximo evangelista, né, das nações, o próximo missionário, né? Então, o apóstolo Hugo estava se referindo hoje ao tio do pastor Bud, né? Que orou pela conversão dele. Uau. Então, assim, a gente não sabe o impacto da vida de uma pessoa. Isso. Talvez, eu não sei se esse tio do pastor Bud ganhou alguém para Jesus, né? Ou se ele ganhou 10, 20, 30 pessoas, ou se ele não, ao longo da vida dele, ele teve um número reduzido de pessoas que ele ganhou para Jesus. Mas olha o impacto da vida do pessoa, pastor Bud, né? É verdade. Então, assim, realmente isso é muito poderoso. William, quantos graduados trazendo na escola, sim. Quantos membros Verbo da Vida tem dentro das mais de 500 igrejas, né? Então, você tem que começar, né? Você tem que dar o primeiro passo e dizer sim para Jesus. Você tem nas mãos, né? Você está esperando chegar muita coisa nas suas mãos e não faz nada, né? Comece com o que você tem nas mãos e se coloque em movimento, né? Porque, assim, é muito de uma pessoa esperar pela outra, né? Aí vamos ver se a minha igreja vai fazer esse evento. Aí vamos ver se a minha igreja é isso. Quem é a igreja? A igreja é você, a igreja sou eu. Então, se coloque em movimento. Comece a fazer alguma coisa. Mas eu quero fazer missões do outro lado do mundo. Comece a fazer na tua rua, comece a fazer com as pessoas que você conhece, comece com o que você tem nas mãos hoje. Mas essa porta é tão pequena, você entrou por essa porta pequena, mas você não sabe o tamanho da próxima porta. Né? Então, isso é importante mesmo, fazer o que você tem nas mãos para fazer hoje. Né? Eu lembrei de um outro exemplo também, que uma das ações que a gente fez para financiar a nossa ida para a Bolívia, foi venda de pães missionário. E a gente trabalhou isso por onde a gente passava, a gente lançava essas ideias, né? E aí esse projeto do pão missionário, por exemplo, eu lembro que um irmão chegou no final do culto e eu entendo que ele não tinha a malícia de trazer o peso que a pergunta dele teve, né? Mas ele pegou e perguntou assim: ô pastor, o senhor acha mesmo que vai para a Bolívia vendendo pão missionário? Porque eu vi aqui, você precisa vender muitos pães missionários para ir para a Bolívia, né? E eu disse, não, eu vou para a Bolívia com a palavra da fé, mas o pão missionário é a minha parte. Né? Então, a gente precisa entender assim, eu quero fazer mais por missões, mas tudo que eu quero fazer não está ao meu alcance, né? Não consigo acessar tudo que eu quero fazer ou a visão que Deus me mostrou. Mas qual é a sua parte? Qual é o seu primeiro passo? Né? Como a Bruna disse, o que Deus já pôs na sua mão? Né? E depois, o pão missionário, né, ele se tornou um grão naquilo que a gente precisava para chegar até a Bolívia e naquilo que Deus fez.
mas porque a gente foi obediente no primeiro passo. Se você quer se envolver mais com missões, se você quer se conectar mais com missões, qual é o seu passo? O que você pode, sem responsabilizar outras pessoas, começar a fazer agora, né? E aí está o seu começo. Muito bom. Maravilhoso, gente. Que bom. Glória a Deus. Poderíamos ter uma parte 2 maravilhosa desse podcast. Mas a gente está muito feliz, né, de poder ter conseguido, né, esse tempo com vocês. Eu sei que foi puxado aí, né? Vocês estão numa maratona bem grande. Mas obrigada por ter falado sim, né? De estar compartilhando aqui, né? Eu sei que vão ter outras oportunidades. Mas eu quero mesmo falar, agradecer para vocês, porque eu sei que vocês têm, né, se esforçaram para estar aqui, mas tem tanto, né, que vocês podem contribuir. Eu creio mesmo nas pessoas sendo alcançadas, né, as pessoas que vão estar ouvindo sendo alcançadas e despertando mesmo esse desejo, né, não somente de ir um grupo, mas de ela ter uma experiência, né, e viver mesmo aquilo que Deus ainda tem para construir indo lá, né, se expondo mesmo à vontade de Deus de estar no campo missionário, né? Servir no campo transcultural, ainda que ela não seja, né, uma missionária transcultural, mas eu creio mesmo pessoas sendo despertadas para isso, né? Tendo vocês mesmos como exemplo e como inspiração, né? Eu sei que Deus usa pessoas para isso, né? Acima de tudo é Ele, né? Vai voltar a glória para Ele e Ele usa os seus filhos para isso. Eu creio mesmo em pessoas sendo alcançadas por isso. Amém. Amém. Que bênção. Amém, gente. Muito obrigada, né, pelo coração de vocês. Compartilhado aqui, né, aquilo que Deus tem colocado, as experiências. Eu tenho certeza que vai produzir frutos. E eu creio mesmo, quando vocês estavam falando, eu estava pensando, né, em pessoas, então você que está nos assistindo, Venha. sendo despertadas mesmo para viver essa experiência, né? A gente programa férias, né? Quantas pessoas? Eu vou viajar nas minhas férias. Por que não, então, doar uma parte das suas férias? Porque a gente tem a experiência também do turismo, né? Então você vai poder agregar. Considere mesmo, sabe? A gente está falando aqui como um incentivo para vocês que estão nos ouvindo, líderes de secretaria de missões, pastores, e ainda que você não esteja fazendo parte de uma liderança, mas se o Senhor está falando com você, então já siga aí os nossos missionários nas redes sociais para você. Movimento para la Paz. Movimento para la Paz, para você se informar mais, entender como funciona a ida das caravanas, os intercâmbios, porque eu tenho certeza que se você se abrir para viver essa experiência, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém. Amém. Amém, gente. Eu quero agradecer mesmo, né? Falar que vocês, né? Carol falou, se você quiser seguir, vai estar aqui na legenda. Então, abre aí a legenda, né? Segue mesmo nas redes sociais, a legenda aqui embaixo. Né? Segue nas redes sociais e, com certeza, né? Você vai ter a tua vida transformada. É uma experiência que muda, né? Eu lembro, tem um empresário, eu não lembro qual dos dois é agora, mas ele falou sobre a experiência antes de ele ter empresa. Eu estou falando de mundo, né? Antes de ele ter trabalhado e construído a empresa dele, o pai dele mandou ele para a Itália. Né? Eu lembro, ele foi com 100 euros para a Itália. Era tudo que ele tinha. Né? Chegou lá, ele trabalhou, teve a experiência. E ele falando sobre isso, ele fez aquilo ali, mudou a minha vida. Né? Se eu tivesse permanecido só no Brasil, talvez eu não tivesse crescido tanto. E aí eu fico pensando isso para a igreja. Eu disse, poxa, alguém no mundo tem uma visão assim, de que sair, né? E ela nem tem essa expectativa espiritual do que é você cumprir o chamado de Deus além das suas fronteiras, né? Ele está falando de algo natural, né? Da vida, mas ele entendeu, né? Tanto é que ele fez isso com os filhos, de mandar para o exterior, né? E se a gente pegar isso para missões, a gente vai entender o plano de Deus quando ele fala alcançar as nações, né? Você ir de alguma forma, né? Então, faça isso, siga as redes, saiba como se conectar, saiba como fazer, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém. E a gente vai ficando por aqui. Amém. Obrigado a vocês também por esse espaço, por essa oportunidade, né, de falar de missões. Para mim é sempre um privilégio, um prazer, né? E a gente sempre vai estar aí às ordens para servir essa agência maravilhosa que a gente faz parte. Amém. Amém. Obrigada por tudo. Amamos vocês. Tchau. Tchau, gente.